Olá, tudo bom? Essa semana eu quero partilhar com vocês um livro que me marcou muito e que eu sempre volto a esse livro. Pelo menos uma vez por ano eu tiro um dia para reler, se não ele todo, pelo menos algum dos capítulos deste livro. Se trata de O Tormento de Deus, em ensaios ou estudos sobre o ateísmo contemporâneo de Frei Mateus Rocha, um frade dominicano que já morreu faz alguns anos. Esse livro foi publicado pela editora Vozes, foi escrito em 1969, no final do ano, e saiu sua primeira edição e única em 1970. Portanto, é um livro que está fora de catálogo. Se você quiser adquirir, vai precisar fazer uma pesquisa na internet para ver se encontra em algum sebo. Seguramente você vai encontrar. É um livro muito bom, principalmente pelos aficionados pela obra de Dostoiévski. Dostoiévski é um escritor russo que escreveu livros que se tornaram clássicos na literatura mundial. Livros como Pobre Gente, Os Irmãos Karamazov, Recordação da Casa dos Mortos, Os Demônios, O Idiota e entre outros. São muitos os livros que ele nos deixou. Aqui nesse livro, Frei Mateus escreve 3 densos artigos sobre Dostoiévski. Primeiro é Dostoiévski e o Tormento de Deus. Ele começa o livro citando uma frase de Kirillov, um dos personagens de Dostoiévski, que diz assim: Deus me atormentou durante toda a minha vida. Essa frase é fantástica. Deus é uma constante na obra de Dostoiévski. Ele era um homem de muita fé, mas que eu penso que Dostoiévski, na verdade, não conheceu a graça de Deus. E então ele se punia e sofria muito por causa de sua vida dissoluta, pela incongruência que havia entre a sua fé, digamos assim, e o Evangelho de Jesus Cristo, e a vida que ele levava. Era viciado, jogava muito, enfim, uma vida nada exemplar. Aqui, Frei Mateus, então, no primeiro capítulo, debate toda essa questão de Deus na obra de Dostoiévski, principalmente em O Idiota. O personagem principal de O Idiota é um tipo de Cristo. Há uma cena muito bonita nesse livro que nos lembra muito Jesus Cristo. O segundo capítulo, O Palácio de Cristal. Frei Mateus pega alguns livros de Dostoiévski e faz uma análise mais profunda deles. Estuda principalmente a legenda do Grande Inquisidor, que está em Os Irmãos Karamazov. É um texto fantástico, que mesmo se você não se animar a ler Os Irmãos Karamazov, que é um livro denso, de muitas páginas, procura lá no meio do livro a legenda do Grande Inquisidor e leia, porque com certeza vai ser um bom caminho para você iniciar-se na obra de Dostoiévski. Por fim, se chama A Torre de Babel, que é o terceiro capítulo. Dostoiévski, Frei Mateus detecta isso, e é uma das teses do seu livro. Ele vai detectar a grande crítica que Dostoiévski faz à Igreja Romana, à sua ideia de querer impor-se como uma igreja imperial, o papado como o último resquício do Império Romano, uma igreja que quer dominar politicamente. Penso que nesse momento que nós estamos vivendo aqui já um clima pré-eleitoral, quando igrejas e líderes religiosos também querem assumir meio que esse papel de liderança política. Dostoiévski faz uma crítica muito grande a essa postura do catolicismo romano. Ele critica também, principalmente em sua obra Os Demônios, o socialismo que ele conheceu. Ele foi um militante socialista, meio sem jeito ali naquele meio, depois ele sai desse grupo, mas mesmo assim foi condenado à morte. Quando já estava para ser fuzilado, sua pena foi comutada em 10 anos de trabalhos forçados, e ele foi então mandado para a Sibéria. Desses 10 anos, nos restaram Recordação da Casa dos Mortos. E também, em O Idiota, ele cita exatamente esse momento quando ele estava para ser fuzilado. É uma obra que é muito autobiográfica. O último capítulo do livro, Frei Mateus faz uma reflexão sobre o ateísmo contemporâneo. Ora, o seu livro foi escrito, publicado em 1970, mas essa questão do ateísmo ela sempre volta. E hoje, principalmente por causa de Richard Dawkins e suas obras ateístas,
O Richard Dawkins, você certamente já ouviu falar dele, se não ouviu, pesquise sobre ele. Ele não só é ateu, como é um militante do ateísmo. Ele defende o ateísmo e é o profeta do ateísmo contemporâneo. Essa obra escrita pelo Frei Mateus vem trazer uma contribuição muito boa a esse debate, porque é um debate sempre recorrente na história da humanidade, principalmente depois dos profetas da morte de Deus, Marx, Nietzsche e Sigmund Freud. Depois desses três, o ateísmo, enfim, mostrou a sua cara. Eu penso que nós, cristãos, precisamos dialogar e conhecer os argumentos e conhecer estes pensamentos todos para termos uma postura de fato adulta diante dessas questões. Um bom caminho é você lendo esses estudos, O Tormento de Deus, de Frei Mateus Rocha, que você pode pesquisar e encontrar aí na internet. Era sobre isso que eu queria falar hoje em Autores e Livros. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus colegas e vamos sempre difundir a boa e velha literatura que é capaz de nos alimentar e nos transformar. Até semana que vem.